Muito bem, vamos dar sequência ao nosso curso, ainda falando dos direitos fundamentais, direito à convivência familiar e comunitária, tá certo? Então vamos lá. Direito à convivência familiar e comunitária, artigo 19, pode grifar. Olha o que ele diz. Toda criança, é direito da criança e do adolescente ser criado e cuidado no seio da sua família, excepcionalmente em família substituta, tá certo? Então foi aquilo que nós conversamos na historinha dos maluquinhos, tá certo? Então a criança e o adolescente, ele tem que ser criada aonde? No seio da família natural, tá certo? Quando não der para ser colocado, quando essa criança não puder ser colocado, continuar no seio da família natural, ela vai ser colocada na família extensa, que são os familiares, tá certo? Excepcionalmente, veja como é que a lei coloca, grife aí, por gentileza. Excepcionalmente, ela será colocada em família substituta, tá? Aonde vai ser assegurado a convivência comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral, tá? Mas é aquilo que nós já conversamos. Ela só vai para a família substituta em caráter excepcional, tá? Artigo 19 da lei. Bem, agora vai aparecer o seguinte, olha só, vai aparecer a família natural, a família extensa ou ampliada, que nós já conversamos, tá? O acolhimento, este acolhimento vai ser familiar ou institucional, e a família substituta, que vai ser para guarda, tutela ou adoção, tá? Então o que ele diz? Que essa criança, ela vai ser educada, ela vai ficar na família natural ou na família extensa, tá? Que excepcionalmente, só em caráter excepcional, ela vai ser colocada na família substituta, tá? Essa aqui é a ideia, ok? Essa aqui é a ideia. Esse acolhimento institucional, esse acolhimento familiar, vai ser feita uma reavaliação a cada 3 meses, tá? A cada 3 meses será feita uma reavaliação, se essa criança pode voltar. Veja, esse acolhimento familiar institucional é em caráter provisório, tá? Este acolhimento institucional é no máximo 18 meses, tá? É o tempo de cuidar dos maluquinhos, tá? Quando a gente fala de acolhimento institucional, não é a internação. Veja, acolhimento é só quando estão tratando dos maluquinhos. Para quê? Para que a criança volte para o seio da família natural, tá? Este acolhimento, que ele fala, acolhimento institucional, tá? É em caráter provisório, tá? É caráter provisório, tá certo? Vamos à lei. Artigo 19, parágrafo 1º, acompanhe por favor, olha só. Criança ou adolescente deve ser programa de acolhimento, grifa aí, familiar ou institucional, tá? Essa reavaliação será a cada 3 meses, pode grifar, e esse relatório vai ser feito por uma equipe interprofissional e multidisciplinar, tá? Então a cada 3 meses vai ser feita uma reavaliação. Essa reavaliação, entenda, de toda a situação, tá? Se essa criança já pode voltar para o seio da família natural. Entenda dessa forma, tá certo? Parágrafo 2º, acompanhe. A permanência da criança e do adolescente em programas de acolhimento institucional, e aí ele está falando do acolhimento, né? Não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade. Tá? Então ele diz que vai ser no máximo 18 meses. Agora, se houver necessidade, esse período ele pode ser prorrogado. Tá? Grifa aí, grifa que isso é importante. Tá? Vamos ao artigo 19A, onde ele diz o seguinte, que a gestante ou a mãe, tá, que tem interesse de entregar seu filho para adoção, ele tem que manifestar esse interesse a quem? Ao juiz, à justiça, tá? Grifa isso, tá? Após o nascimento, grifa isso. 19A. Vamos ao parágrafo 1º do 19A, que diz o seguinte, que a gestante ou a mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, tá certo? Então, e ela vai ter que dizer por que ela quer doar aquela criança para adoção, grifa isso. Vamos ao parágrafo 4º agora, artigo 19A, parágrafo 4º, acompanhe. Na hipótese de não haver indicação de genitor ou de não existir outro presente da família extensa, apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob a guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-lo ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional.
tá? Então, o que o juiz vai fazer? A mãe quer doar, aquela mãe não quer ficar com aquela criança, ponto. E aí ela vai ser ouvida, tá, por profissionais, mas aí ela não quer ficar. E aí vai colocar numa família extensa, tá, ou na família ampliada. Se não houver o pai, né, então imagina que ela não conviva com o pai também não quer. E aí vai procurar a família extensa ou ampliada. Não existe. E aí vai haver a possibilidade dessa criança ser colocada à disposição de uma família, tá, para o processo de adoção. É isso que diz o parágrafo 4º. Tá? É isso que diz o parágrafo 4º. Vamos em frente. Parágrafo 5º. Após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser manifestada em audiência. Então, vai ter que ter uma audiência e eles vão ter que manifestar essa vontade. Vamos ao parágrafo 10. Parágrafo 10º. Serão cadastrados para adoção recém-nascido e crianças acolhidas não procuradas por família no prazo de 30 dias. Grifa isso, tá? Então, será feito um cadastro para adoção dessas crianças recém-nascidas, tá, e acolhidas não procuradas pelos familiares, ok? Tá, aí tem um prazo de 30 dias. Tá certo? Bem, antes de nós começarmos a falar da família substituta, das famílias, né, família natural, família extensa, família substituta, existe no 19b, grifa aí, tá, um programa muito legal chamado de apadrinhamento, grifa isso. A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar do programa de apadrinhamento. Então imagina, tá, que essa criança, ela está no acolhimento institucional, tá certo? Está no acolhimento institucional. Veja, essa criança que está no acolhimento institucional, tá, é aquela criança que foi tirada dos maluquinhos, tá? É aquela criança que foi tirada dos maluquinhos, tá certo? Enquanto os maluquinhos estão no processo de recuperação, tá? Essas crianças que estão aí, elas podem participar de um programa chamado apadrinhamento, onde você se cadastra, tá certo? E você vai no final de semana, por exemplo, buscar essa criança para suprir a sua carência no sentido social, tá certo? Olha o que diz o parágrafo 1º, acompanhe por favor. O apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança ou adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária, grifa isso. A colaboração com seu desenvolvimento nos aspectos, grifa, social, moral, físico, cognitivo, educativo e financeiro, tá certo? Então você pode, de alguma forma, suprir essa carência financeira dessa criança. Agora tem mais. Parágrafo 2º. Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos, grifa isso, não inscritas no cadastro de adoção. Então, essas pessoas não podem estar inscritas no cadastro de adoção. Então, veja, esse processo de apadrinhamento, tá, não é com sentido, tá, de adoção. Então, não pode ficar criando vínculos nenhum, tá? Então, esse padrinho, essa madrinha não pode estar inscrito no cadastro de adoção. Tá legal? Artigo 19b, tá? Artigo 19b. Vamos em frente. Artigo 20, vamos à lei. Grifa. Os filhos havidos ou não na relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações proibidas quaisquer designação discriminatórias. Então, todos os filhos que são nascidos dentro, tá, da relação de casamento ou não, têm os mesmos direitos de filho, tá? Tem os mesmos direitos de filho. Artigo 20. Vamos ao artigo 21. O poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. Então, o pai e a mãe têm o mesmo poder, tá? É porque eu não quero nem falar para não causar uma confusão com você, mas antes, porque foi mudado isso, tá? Antes tinha uma outra denominação, que eu não vou nem falar, que é para você não confundir. Tá? É por isso que ele fala agora, o poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. Tá? Então tinha antes uma outra denominação que mudou, tá bom? Eu não vou nem falar, tá? Para não confundir você, mas mudou, tá legal? Mudou isso aí, vamos em frente, tá? Em caso de discórdia, recorre à autoridade judiciária competente pela solução da divergência. Então, os dois têm o mesmo direito, tá certo? Então, quando houver
alguma divergência, eles têm que recorrer a quem? À justiça, tá? Para dirimir esse conflito. Então, vou te dar um exemplo, tá? A mãe quer viajar com o filho para o exterior, autorizar. O pai não autoriza, tá? Porque para viajar com um, vai ter que ter uma expressa autorização do outro. Então, imagina que o outro não quer. E aí ela pode recorrer quem? Ao Poder Judiciário. É isso que ele está dizendo aí. Sempre que houver divergência, e aí pode recorrer ao Poder Judiciário. Tá certo? Artigo 21. Vamos ao artigo 24, que diz o seguinte: a perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente. Então, só quem pode dar a perda do poder judiciário é o juiz, tá? Não é o Ministério Público, presta atenção na prova, não é o Conselho Tutelar. A perda ou a suspensão do poder familiar é só o juiz. Artigo 24, grife por gentileza. Grife. Tá certo? Grife, que isso é importante, tá? Vamos em frente. Vamos falar aí da família natural, família extensa, tá? A família substituta, ok? Vamos lá. Artigo 25. Quem é a família natural? Grifa aí. Os pais ou qualquer um deles e seus descendentes. Grifa isso. Artigo 25. Essa é a família natural, tá? Os pais ou qualquer deles e seus descendentes. Parágrafo único, grifa, quem é a família extensa ou família ampliada? São parentes próximos, grifa, com quais a criança ou adolescente convive e tem vínculos de afinidade e afetividade. Então, essa família extensa ou a família ampliada é aquela em que aquela criança pode ser colocada em caráter provisório, tá certo? Enquanto os maluquinhos estão sendo tratados, tá bem? Agora, essa família extensa, essa família ampliada, não pode ser um tio com aquela criança nunca viu na vida, tá certo? Então imagina aquele tio que ela nunca viu, que ela não tem nenhum grau de afinidade ou afetividade. Então tem que ter, isso é importante para a nossa prova, vínculos de afinidade e afetividade, tá certo? Vamos ao artigo 28, quem é a família substituta? Grifa aí, a família substituta, ela pode ser para guarda, tutela ou adoção, tá? Daqui a pouco vamos ver exatamente a diferença entre guarda, tutela e adoção. Qual é a diferença? Tá? Mas vamos grifar aí. Parágrafo 1º. Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido, grifa, por equipe interprofissional. Então, toda vez que for colocar essa criança na família substituta, ela deve ser previamente ouvida, tá certo? Respeitando o seu estágio de desenvolvimento, claro. Agora, olha o que diz o parágrafo 2º, grifa, que quando essa criança for maior de 12 anos de idade, será necessário o seu consentimento, tá? Então, ela só vai ser colocada em família substituta, se ela for maior de 12 anos, se ela consentir. Parágrafo 2º, isso é importante para a nossa prova. Vamos ao parágrafo 3º, acompanhe por gentileza. Na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco, a relação de afinidade ou afetividade. Foi aquilo que eu disse ainda há pouco. Tá? Na hora de ser colocada essa criança, tá? Será levado em consideração o grau de parentesco, afetividade e afinidade. Então não adianta colocar essa criança num tio que ela nunca viu na vida, tá certo? Não adianta. Muito bem. Vamos entender agora o que é adoção, o que é guarda e o que é tutela. Qual a diferença entre adoção, guarda e tutela? Vamos aqui, acompanhe por gentileza. Olha só, vamos primeiro falar da tutela. Olha só o que diz. É a forma de colocação de criança e adolescente em família substituta, pressupõe o contrário da guarda, prévia destituição ou suspensão do poder familiar dos pais biológicos. Visa essencialmente a suprir a carência de representação legal. Tá certo? Então, para ser colocado essa criança para tutela, tem que ter a prévia destituição ou suspensão do poder familiar. Esse é um detalhe importante para a prova. Tá? Então, para tutela, deve haver a suspensão, tá? Ou rompimento do poder familiar, para essa criança ser colocada para ser tutelada. Vamos para a guarda agora. Acompanhe, por favor. Diferencia-se da tutela e da adoção, em especial, por não pressupor destituição ou suspensão do poder familiar dos pais biológicos. Tá?
Então, olha só, na guarda não precisa haver suspensão ou destituição dos pais. Então, essa aqui é a diferença entre guarda e tutela. Na tutela tem que haver a destituição ou a suspensão do poder familiar. Na guarda não precisa haver a suspensão nem a destituição do poder familiar para haver a guarda. Quem é que você enxerga aí nessa guarda aí? Quem é que você consegue enxergar? Aquela pessoa que vai guardar aquela criança. É muito comum aparecer aqui quem? Os avós, perfeito. Você pensou certinho, né? Os avós. Então você já viu aquela situação, né? Quem cria são os avós, né? São os avós que criam aquele neto, tá certo? Aí tem um grande problema. Na hora que vai fazer a matrícula dessa criança, a escola pede o quê? A apresentação, né? De um documento que diga que isso aqui é responsável. Quem é responsável por essa criança? Aí a avó diz eu sou responsável por ela. Tá certo? Eu que crio, eu que sou responsável. E aí a direção da escola pede o quê? O documento. Ela não tem esse documento. Tu tá me entendendo? Ela precisa de quê? Ela precisa de um documento que prove que ela tem a guarda dessa criança. Aonde que ela vai? No juiz. Ela vai até o juiz e pede ao juiz a guarda. Ou seja, os pais, eles continuam sendo pais. Esse aqui é o grande detalhe. Tá certo? Os pais, não é feito a destituição do poder dos pais biológicos, tá certo? Então os pais continuam sendo pais, mas ela vai ter o quê? Um documento que prove que ela tem a guarda daquela criança, tá certo? Esse aqui é o detalhe, tá? Esse aqui é o detalhe da guarda. Adoção, vamos para adoção agora. Então na adoção, olha o que diz. O desligamento de qualquer vínculo com os pais biológicos, pode haver alteração do nome. Tá certo? Então, na adoção, para ter adoção, tem que haver o rompimento total dos pais biológicos. Ou seja, tá? Aqueles pais biológicos, eles deixam de ser definitivamente os pais daquela criança. E aí sim é que pode ser feita a adoção. Então, olha só, essas aí são as famílias substitutas. Toda vez que falar de família substituta na prova, o que você tem que pensar? Adoção, guarda e tutela. Tá? Adoção, guarda e tutela. Tá certo? E aonde é que está isso? Vamos à lei agora para a gente grifar. Vamos à lei. Acompanhe, por gentileza. Artigo 33, guarda. Artigo 33, a guarda, né? Assistência material, moral, né? Grifa aí no finalzinho, direito de opor-se a terceiro, inclusive aos pais, né? Então, quem tem a guarda pode, inclusive, opor-se aos pais, tá? Parágrafo 1º, a guarda destina-se à regularização à posse de fato. Tá certo? Então aquela avó, ela tem a posse, mas ela não tem um documento de fato que garanta a ela, que representa, ou que tem a possibilidade de representar aquela criança. Então daí a necessidade dela ter a guarda, que é um documento. Tá certo? Documento. Vamos falar da tutela agora, artigo 36, vamos à lei. A tutela será deferida, né, nos termos da lei civil, a pessoa de até 18 anos incompletos. Então, qualquer pessoa de 18 anos incompletos, que a gente já sabe, né, 18 anos incompleto é adolescente, pode ter a tutela. Parágrafo único, grifa. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou da suspensão do poder familiar. Grifa isso, foi aquilo que nós falamos agora, tá? Para ter tutela tem que ter a suspensão ou a perda do poder familiar para haver a tutela. Tá certo? Para haver o procedimento de tutela. Tá? Bem, quem pode adotar? Observa aqui, por gentileza. Maiores de 18 anos, com diferença de 16 anos de idade. Então, qualquer pessoa maior de 18 anos pode adotar. Agora, tem um detalhe. A diferença entre o adotado e o adotando, né, tem que ser de 16 anos, tá? Por quê? Imagina que um garoto de 19 anos vai adotar, né, uma menina de 18 anos incompleto. Ele tem 19 e ela tem 18 incompleto. Isso não vai dar certo, tá? Aí a lei diz que não pode, tá? A lei diz que tem que ter a diferença de 16 anos, tá? Tem que ter a diferença de 16 anos, tá legal? Quem mais que pode adotar? O solteiro, o casal, o homoafetivo, o casal separado, divorciado. Quando iniciaram o processo, estavam juntos,
Tá? Então a gente vai ver que no processo de adoção existe um período em que aquela criança vai ficar junto com aquelas pessoas para o processo de adaptação. Então imagina que eles estavam casados, tá certo? Quando começaram o processo de adoção, e aí se divorciaram, é por isso que a lei fala em divorciado. A mesma coisa é o morto, né? Toda vez que eu falo do morto, algumas pessoas acham estranho. Como um professor morto pode adotar? Não. É que quando ele começou o processo de adoção, tá? Que esse é um processo que leva um determinado período de tempo. Então, quando ele começou esse processo de adoção, ele estava vivo, claro, tá? E aí, durante esse processo, ele morreu, tá? E aí é por isso que está na lei morto, tá bom? Não pode parecer assim estranho, né? Pô, como é que o morto vai adotar? Tá bom? Que mais? Quem não pode adotar, olha só, o ascendente e os irmãos, né? Os avós, porque então tem muito avô que diz, eu vou adotar esse menino, quero adotar, não pode, né? Por quê? Porque os avós, assim como os irmãos, eles já fazem parte da família ampliada ou da família extensa, tá? E aí não pode adotar, tá certo? Bem, qual é a ordem de adoção? Veja só, letra A, não cadastrados, tá? Adoção unilateral, parentes, guarda e tutela. Letra B, os cadastrados, brasileiros no exterior e estrangeiros, tá? Essa é a ordem de adoção, ok? E aonde é que está isso? Vamos à lei agora, tá? Artigo 42, vamos à lei, grife aí. Pode adotar os maiores de 18 anos, né? Grifa aí, parágrafo 1º, não pode adotar, ascendente, os irmãos do adotando. Tá? Parágrafo 3º, o adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho, grifa isso, parágrafo 3º. Vamos ao artigo 42, parágrafo 4º. Os divorciados ou judicialmente separados, grifa, o ex-companheiro pode adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda o regime de visita desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência. Então, eles começaram o estágio de convivência com a criança, eles ainda estavam casados, tá certo? Sem problema nenhum. Durante esse processo de adoção, vai haver uma audiência de adoção, tá certo? Então, no processo de adoção, terá uma audiência. Vamos ao artigo 43, olha só o que diz. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para adotando. 45. A adoção depende de consentimento legal do adotando, tá? Então vai ter uma audiência de adoção onde os pais vão dizer, né, perante o juiz que tem realmente interesse em entregar aquela criança para adoção. Artigo 45, tá certo? Vamos ao parágrafo 2º do artigo 45, que diz o seguinte: e se tratando de maior de 12 anos de idade, será também necessário o seu consentimento. Grifa isso. Tá? Bem, durante o processo de adoção existe um período de estágio de convivência, tá? É um período no qual a criança vai ver se consegue se adaptar àquela família e aquela família consegue também se adaptar à criança, que é o estágio de convivência. Tá onde isso? Artigo 46, vamos à lei. Grife aí. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo máximo, grifa, de 90 dias. Parágrafo 1º. O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela da guarda legal do adotante. Tá? Então, se aquela criança já está convivendo com aquela família, não precisa desse estágio de convivência. Tá certo? Parágrafo 1º. Ok? Bem, vamos agora falar da adoção internacional. Então, preste atenção. A gente só pode falar de adoção internacional quando não for possível, em hipótese alguma, daquela criança ser adotada por alguém do território nacional, tá? Quando não houver possibilidade dessa criança ser adotada por ninguém do território nacional, e aí sim ela será disponibilizada para adoção internacional. Tá onde isso? Vamos grifar. Artigo 51, tá? Artigo 51. Olha o que diz o parágrafo 1º. A adoção internacional da criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar quando restar comprovado, inciso 1º, que a colocação em família adotiva é a solução adequada ao caso concreto.
Parágrafo 2º, grifa, esse que eu quero que você grife. Que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança, do adolescente em família adotiva brasileira. Só quando forem esgotadas todas as possibilidades. Aí essa criança pode ser colocada à disposição para adoção internacional. Tá certo? Com isso, nós fechamos este ciclo, tá? Vamos agora ver como é que isso já caiu em prova, tá? Vamos lá. Primeira questão, aquilo que a gente vem fazendo, tá? O curso vai ser todo dessa forma, tá? A gente vai fazer o resumo dos artigos principais, dos pontos principais, o curso todo, tá certo? E aí agora a gente vai ver como é que isso cai em prova, tá certo? Vamos lá. Primeira questão, diz assim: conforme o artigo 42 da lei sobre adoção, assinale a alternativa que indica corretamente quem pode adotar. Vamos lá, letra A, ascendente irmão do adotando. B, maiores de 18 anos, independente do estado civil. Letra C, o adotante há de ser pelo menos 10 anos mais velho do que adotando. Letra D, no caso de adoção conjunta, é necessário que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável. Letra E, os divorciados podem adotar conjuntamente, independente do estágio da convivência ter sido iniciado na constância do período da convivência. Dê uma pausa, analise com carinho. Letra. Vamos ao artigo 42, que diz o seguinte: podem adotar os maiores de 18 anos. Parágrafo 1º, não pode adotar os ascendentes, os irmãos adotantes. Parágrafo 2º, para adoção conjunta é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Parágrafo 3º, o adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que adotando. Analise de novo a questão. Letra B de bola. Maiores de 18 anos, independente do estado civil. Tá certo? Então, a pessoa que é solteira pode perfeitamente adotar, sem problema nenhum. Tá? Vamos lá. Segunda questão. Analise, dê uma pausa, tá bom? Vamos lá. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional somente admissível na modalidade de A, tutela, B, guarda, C, adoção, D, apadrinhamento e suspensão do poder familiar. A, B, C, D, E. Dê uma pausa. Letra. Olha o que diz o artigo 51, parágrafo 2º. Só quando for esgotada todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família adotiva brasileira, com a comprovação certificada nos autos da existência de adotantes habilitados, residentes no Brasil, com perfil compatível com a criança ou adolescente, após consulta aos cadastros mencionados nesta lei. Então, só depois de esgotada todas as possibilidades é que essa criança poderá ser colocada à disposição para adoção internacional. Então, a segunda é letra C de casa, tá? Segunda questão, letra C de casa. Vamos lá, terceira questão. O Instituto Prévio... Vamos lá, terceira questão. O Instituto previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece e proporciona à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária, e colaboração com seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional, financeiro é letra A, adoção, B, família substituta, letra C, medida protetiva, letra D, apadrinhamento, letra E, tutela. Olha o que diz o artigo 19b. A criança e o adolescente programa de acolhimento institucional familiar poderão participar do programa de apadrinhamento. Então, é letra D de dado, né? Apadrinhamento, letra D de dado. Vamos lá, quarta questão. Considerando o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente a respeito do acolhimento familiar, assinale a alternativa correta. Letra A. É uma medida provisória, excepcional e de transição para a reintegração familiar. Letra B. É uma medida imposta como alternativa à pena de privação de liberdade. Letra C. Deve ser utilizada como regra e é uma medida substituta à reintegração familiar.
Letra D, é vedada pela lei que somente permite o acolhimento institucional. Dê uma pausa, analise com carinho. Letra. Olha aqui nosso esquema. A família pode ser família natural, família extensa ou ampliada, família para acolhimento ou institucional, a família substituta para guarda, tutela e adoção, sendo que acolhimento é feito uma reavaliação a cada 3 meses e acolhimento institucional no máximo de 18 meses, que pode ser prorrogado, depende de uma avaliação prévia, né? Ok? O que nós temos aqui? Tá? Então isso aí está onde? No artigo 19, parágrafo 1º, ó. Tá? Artigo 19, parágrafo 1º e parágrafo 2º, tá certo? Então vamos lá. Já no artigo 101, parágrafo 1º, nós temos o seguinte, que o acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias excepcionais, utilizáveis como forma de transição para a reintegração familiar, ou não sendo esta possível para a colocação em família substituta, tá? E aquilo que a gente já vem conversando. Então, aquela criança que vai para acolhimento institucional ou familiar é apenas em caráter provisório, é só enquanto estão tratando dos maluquinhos. Qual é a ideia? A ideia é que essa criança volte para o seio da família natural, tá certo? Essa é que é a ideia, tá? Então, considerando o disposto no estatuto, o acolhimento familiar, assinale a alternativa correta. Letra A, né? É uma medida provisória, excepcional e de transição para a reintegração familiar. Tá certo? Letra A.